Os resultados são apenas o lado mais visível dos treinadores, seja no futebol, no basquetebol, no handball ou em outras modalidades. Mas há por detrás dos resultados vários fatores que depois influenciam muito na continuidade ou não de um treinador das suas funções. O técnico Pedro Gonçalves fez um trabalho vistoso que é do domínio público, aliás, a própria FAF no comunicado enaltece muito o técnico demitido, Pedro Gonçalves, dizendo que participou de forma ativa no reaproximar principalmente da seleção nacional com os adeptos, com os angolanos que voltaram a rever-se na sua seleção e vibraram, principalmente no CAN da Côte d'Ivoire e nesta trajetória imaculada que a seleção fez de apuramento ao próximo CAN que vai ser realizado no Reino de Marrocos. Mas o futebol também é feito de ciclos. Foi visível que a seleção, principalmente no jogo contra Cabo Verde e também contra a Líbia, mais recentemente, a seleção perdeu alma, perdeu alguma coisa e olhando para as nuances destes dois jogos, claramente que eram jogos que estavam ao alcance da seleção nacional e foi nos detalhes que tanto o treinador de Cabo Verde como o treinador da seleção da Líbia conseguiram superar, conseguiram bater a seleção nacional, conseguiram ser superiores à estratégia traçada por Pedro Gonçalves. De resto, o futebol e o desporto de uma forma geral também é baseado nos argumentos para contrariar o adversário e neste quesito Pedro Gonçalves não conseguiu de facto resultados positivos em casa que a esta altura poderiam dar outra esperança ainda de disputa na qualificação ao próximo Mundial de Futebol. A FAF também no seu comunicado diz que é tempo de mudança, há que mudar, há que ter outras ideias, sabendo que Pedro Gonçalves vem ainda como selecionador do elenco anterior, naturalmente que o presidente Alves Simões quer impor o seu ritmo, quer impor a sua metodologia de trabalho na Federação Angolana de Futebol e vários fatores, entre os quais estes que eu já evoquei, a questão destes resultados também pesaram, e há outros aspectos mais internos na relação entre o próprio treinador e a direção atual da Federação Angolana de Futebol. Eu sei, por exemplo, que Pedro Gonçalves muitas vezes recusou-se a atender o telefonema de Alves Simões em determinadas situações. Naturalmente que este inflamar de egos cria sempre algum desgaste, não é? Há outras questões, a falta de alguma sintonia e também aquele cunho pessoal do próprio presidente, da própria direção, em querer, portanto, arrumar a casa com base nos seus princípios, terão ditado este fim da relação entre a FAF e Pedro Gonçalves. Eu, muito recentemente, fiz declarações públicas que esta era a janela. Portanto, ou a FAF decidia agora, logo depois do jogo contra as Maurícias, em assumir a manutenção de Pedro Gonçalves para conduzir a seleção nos dois últimos jogos da qualificação ao Mundial e também no próximo CAN, ou seria a altura de Pedro Gonçalves deixar a seleção. Portanto, era esta janela. Naturalmente que há alguns críticos que dizem que já estamos muito em cima do CAN, mas eu penso que 90 dias é mais ou menos o tempo que ainda restam até à realização do CAN, 90 dias, e desde que a Federação rapidamente encontra a solução, encontra o substituto de Pedro Gonçalves, é tempo suficiente para poder arrumar. Tem 2 jogos oficiais, pode ter vários jogos de preparação e depois, em dezembro, a seleção estará preparada para o CAN. Portanto, é uma decisão que eu penso em clubes, em federações, em seleções, é muito normal a direção achar, e há fatores que normalmente não se conhecem, não são divulgados. Portanto, a própria gestão achou que era a altura de colocar um ponto final a esta relação com Pedro Gonçalves. Luís